Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete que abre o tema aqui no Falando Nisso, esse tema central. Pode colocar na tela já. Você pode responder com hashtag sim, hashtag não, para essa pergunta aí. Olha, você se considera uma pessoa estressada? Você pode colocar hashtag sim ou não pelo WhatsApp, que é o 997167989. Depois a gente vai mostrando o resultado, né, amigo? Ai, porque é difícil, né? Que nem o ponto. O ponto não tá funcionando. Não, aí não eu já tá começo a ficar funcionando hoje. estressado. Então já tô tirando aqui, Enquanto ó. a gente estava falando e aparecendo ponto todas aqui, ó. as imagens aí, Luquinhas estava tentando fazer o ponto funcionar. Fazendo o trem andar, mas o trem empecou, gente. Não tá dando certo, não, viu, Isso gente? realmente provoca uma inquietude É o dos estresse, apresentadores. que faz parte, né, amiga, do dia a dia, né? Vamos combinar dessa vida Estamos sem moderna? ponto, tá bom, diretora? Mas olha só, gente, a gente não pode, na verdade, normalizar também esse estresse, né? Esse fato de que isso faz parte do dia a dia. Embora seja uma reação natural do corpo, o estresse, quando se torna crônico, pode ser muito prejudicial à saúde. A gente não pode normalizar, porque a gente fala isso mesmo. Ah, hoje eu tô estressado. Ah, tudo bem. Ah, não sei o quê. Quem está? E parece que tá tudo bem, mas tem que tomar cuidado mesmo, né? Por isso que a gente trouxe esse tema. Nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga especialista no assunto, que é a Renata Bueno. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser um bate-papo super gostoso. Oh, com certeza. Não, e é um tema que a Renata ama, tanto que ela faz doutorado, na verdade. Pós-doc. Pós-doutorado Nossa, em já fiz estresse. doutorado em estresse. Então ela tá, olha, você tá bem amparado, então, por todo o conhecimento. E eu tô amparado do estresse por vivência, gente. Que eu me considero uma pessoa estressada, PhD também, viu? Vamos entender, Renata, um pouquinho sobre o que é o estresse, só pra gente caracterizar certinho. Como você disse, Lucas, o estresse ele é normal na vida de todas as pessoas. É uma resposta natural do nosso corpo. Frente a um perigo, consciente ou inconsciente, que você se dá conta ou não, o corpo já se prepara para essa reação de alerta. O que eu preciso fazer para manter a homeostase do meu corpo? Então, o estresse faz parte da vida. Desde os primórdios, o estresse sempre existiu. Mas, quando ele realmente se torna excessivo, daí é o perigo. Então, estresse... Não se preocupem, gente, faz parte da vida, ainda mais na vida que a gente tem hoje em dia, com tantas informações, com tantos estímulos, não há quem não fique estressado. A pessoa de hoje, né, os jovens ou os adultos de hoje, são muito mais alertas, estressados do que há 30, 40 anos atrás? Você considera isso algo real, Renata, ou não? Então, nós temos um índice maior de estresse por conta da tecnologia e das informações que são muito rápidas. Então, o estímulo é maior. Então, se você for pensar nesses jovens, são vários os fatores que provocam o estresse. Tem o estímulo ambiental, tem a história de vida deste jovem, onde ele cresceu, que ambiente, se ele viveu num ambiente estressor, que vai considerar. Mas, quando você me pergunta, hoje tem mais estresse? Não, porque hoje se mensura mais, mas o estresse sempre existiu. Hoje se tem mais estímulo para o estresse. Né? Hoje nós temos mais estímulos. O como você vai lidar com ele depende de vários fatores. Né? Porque o que é a definição do estresse? O estresse é um evento, o recurso que você tem para enfrentar o evento e como você vai dar conta. Se você não tem um recurso interno e externo para enfrentar a situação, é onde seu estresse realmente vai se instalar de forma doentia, de forma que vai te prejudicar na saúde. Então, durante o programa, a gente vai entender que recurso que a gente pode criar no nosso dia a dia para enfrentar, então, esse estresse, tá bom? A gente te lembra que tem enquete, tá? E você pode participar. O assunto é estresse e você precisa responder a uma pergunta muito simples. Pode colocar na tela. Você se considera uma pessoa estressada? Hashtag sim ou hashtag não. Você pode responder pelo nosso WhatsApp, que é o 997167989, tá? No próximo bloco, a gente já vai mostrando o resultado parcial dessa enquete, mas eu acredito que a grande maioria vai dizer sim, né? Eu acho que mais de 80% vai ser sim, amiga, né? Infelizmente, né, gente? Não é o que a gente quer, não. Vamos pensar um pouquinho, então. Renata, o que pode desencadear o estresse? A gente comentou até essa ideia que a gente acaba tendo que hoje o jovem é mais estressado do que antes, mas é uma questão que hoje a gente tem mais consciência, né? Os estímulos. Mas
O que seria, então, que desencadeia esse estresse? O que desencadeia o estresse é uma ameaça. Qualquer ameaça que você tem, seja ela mínima que for, eu vou... Por exemplo, o estresse, antes até de eu falar isso, Lucas, acho que é importante dizer que o estresse é dividido em dois. Tem eustresse, que é o estresse positivo. Então, por exemplo, o nascimento de um filho, ou vou estar numa festa. Esse é um estresse que me... Como chama esse? Eustresse. Eustresse. O eustresse é um estresse positivo, que ele te coloca o seu corpo para um alerta, mas para um alerta positivo, em que você vai ficar feliz, seu corpo se manifesta. E tem o distresse. O distresse é quando é um estresse negativo. Esse que a gente não gosta, então. Esse que a gente não gosta. É onde você fica preocupado, onde você tem contas para pagar, onde você está vendo, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Um problema não resolve. E isso daí vai derrubando a pessoa, vai deixando ela consternada. E o que acontece? O nosso sistema nervoso, o nosso sistema autônomo, ele é dividido em simpático. O que é simpático? A hora que eu estou frente a uma ameaça, todo o meu corpo se prepara. Então eu fico tensa, as extremidades ficam frias e eu quero enfrentar um desafio. Isso desde do reino animal, isso acontece. E quando eu estou nesse estresse, meu corpo se prepara para enfrentar, seja um estresse positivo ou negativo. Só que daí vem uma outra parte que o nosso sistema nervoso é dividido em simpático e parasimpático. O parasimpático é a parte do nosso sistema nervoso que tenta dar um equilíbrio. Ele vem para tentar soltar teu corpo, amenizar. Então fica uma briga entre o simpático, que é o medo, e o parasimpático, tentando dar uma, como a gente fala, uma homeostase no seu organismo. Amenizada. Vai dar um equilíbrio no seu organismo, dá um equilíbrio. Só que quando essa briga é muito rápida, ela não para, o estímulo está sempre ali, você acaba entrando na exaustão. É daí que entra no distresse. Daí você vai ter somatização, que pode ser no corpo, em doenças, como você pode ter doenças psicológicas também por conta do estresse. Olha que interessante. Depois a gente pode entrar mais a fundo. Depois vamos entrar mais a fundo. Estava conversando nos bastidores, no nosso intervalo com a Renata, e eu fiquei curiosa, não sabia. No estresse existem fases, amigo. Você sabia de casa? São fases e são 3 fases. São 3 fases. Que todo mundo passa quando tem um evento estressante. É um grande estudioso, é a referência dos nossos estudos em estresse. Ele vai falar que nós temos 3 fases, que é a fase do alarme, então eu fico tenso. Então, é a hora que o meu corpo se prepara para enfrentar um desafio. A fase da resistência, que é onde está aquela briga que eu falei do simpático com o parasimpático brigando. Então, você está na resistência ali. E a fase da exaustão, que é a hora que realmente parece que, sabe quando... se a gente for fazer uma metáfora, você já viu um carro que está não vai, e daí funde o motor, sai aquela fumaça toda? Aquela é a exaustão. Parou, pifou, e ele vai trazer algumas sequelas para a pessoa. Então, essas 3 fases que é de um estresse que vai se tornar um estresse crônico. Nossa, puxado, né, gente? Tem que pensar muito sobre isso. Manda pra gente perguntinha em comentários se você é uma pessoa estressada ou não, que já a gente coloca aqui no programa para você participar também. Vamos pensar um pouquinho então, né? Não sei se tem como a gente pontuar isso, Renata, mas no mundo de hoje, o que mais causa estresse na gente? Tem como pensar isso? Trânsito causa estresse. Trânsito, é verdade. A doença causa estresse, a ameaça que a gente teve da pandemia, teve mutas pessoas com estresse que desenvolveu transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Né? Então, tudo aquilo que te coloca, que te ameaça. E é importante colocar que nos estudos a gente percebe também que o estresse, ele acaba sendo mais prejudicial para algumas pessoas por conta o modo de pensamento, do estilo de pensamento da pessoa. Se é uma pessoa mais pessimista, derrotista e que não tem essa positividade, ela tende a se amedrontar mais. E o que acontece com essa pessoa? Normalmente, ela viveu num ambiente estressor, ela já vem com um estilo de personalidade, tem personalidades que são mais aguerrida, que enfrenta, tem outras que são mais sensíveis, que qualquer estímulo que vem, ela acaba se sensibilizando, somatizando. Então, além dos estímulos, é muito importante que o perfil da pessoa vai agravar ou vai administrar melhor um estresse. Interessante. Então, quer dizer, você já ouviu falar em pessoas que dizem, tudo que é muito positivo, não é legal a gente falar para encarar a vida de uma forma bonita, de uma forma, ver o lado positivo, que nem tudo é assim, mas faz
sentido. Faz sentido. Na questão do estresse, das pessoas que Sim. conseguem encarar um estresse de uma maneira um Mais pouco menos resiliente, pesada. São mais isso. resilientes. Isso. O que Que acontece legal, né? muito, que essa briga do positivo é da tal da positividade tóxica. É verdade. tudo assim, É. a pessoa tá num cenário que realmente é preocupante e a pessoa pensa positivo. Não, o negócio está concreto, aqui está acontecendo. Mas realmente essa posição sua é real, Águida. A positividade, ela te gera mais bem-estar, traz a consciência, a autoconsciência. Olha, último bloco falando sobre estresse e como a gente pode controlar os efeitos dele no nosso dia a dia, no nosso corpo, enfim. E você, é uma pessoa estressada? Essa foi a nossa pergunta da enquete, que nós já respondemos. Vamos responder mais das perguntas que estão chegando pra gente, né, amigo? Vamos lá. Pode colocar na tela, diretora. Biazinha, boa tarde. Eu queria saber se é bom tentar controlar o estresse sozinho, sem apoio de alguém, ou se isso pode causar consequências futuras, Nossa, Renata. boa pergunta. Biazinha, não causa consequências futuras se você tiver algumas estratégias para amenizar seu estresse. Conte-me Estratégia essas essa? estratégias. Então, Vamos, lá. A quero primeira aprender coisa, agora também com você, Você está Bia. num momento de estresse. Ah. Primeira coisa, preste atenção na sua respiração. Porque a gente consegue um equilíbrio no nosso corpo, a hora que a gente puxa o ar, segura um pouquinho e vai soltando devagar. Você já dá um equilíbrio, você já se centra. Outra coisa que é muito importante, um parêntese, se o estresse é muito alto por conta de uma ansiedade, a forma como você não pode ir para a respiração direto. Saia, mexa seu corpo, solta teu corpo, que daí você vai se equilibrando. Ou vai fazer uma caminhada, isso é uma forma de você se controlar no estresse. O que é importante para prevenir o estresse, Biazinha? Prestar atenção na sua alimentação, na sua qualidade de sono, como anda seu sono, alimentação, nos seus pensamentos, como você anda alimentando os seus pensamentos. São pequenas estratégias que, se você adotar, você pode sim administrar muito bem seu estresse. Ótimo. Tem mais perguntas chegando? Vamos dar uma olhadinha na Vamos próxima? sim. Olha, a Lucila Riso está comentando aqui com a gente. Olha só, ela fala, boa tarde. Estou num nível alto de estresse que está afetando a minha saúde com palpitação, azia, nosso estômago realmente sofre com estresse, tremores e pensamentos negativos. Como tratar? É o que a gente falou, né, que a Lucila está comentando aqui, né, Renata? Que o corpo, ele responde a esse estresse mesmo, né? E o tratamento? Como é importante a pessoa ir buscar uma pessoa para ajudar ela? A gente já falou passos para a pessoa fazer isso sozinha. Sim. Mas no caso da Lucila, pegando o gancho aí, quando a gente tem que entender que precisa ir em alguém para tratar? Então, Lucila, você percebe que você já está com sintomas que está prejudicando o teu organismo, prejudicando a tua qualidade de vida. Neste momento, o ideal é buscar um profissional, um médico, que pode ser até desde um clínico geral até um psiquiatra, para poder avaliar qual é a melhor estratégia para o teu caso. Então, se já está te prejudicando, se você está com todos esses sintomas, tem que ser avaliado por um profissional, não deixa passar. Senão, daqui a pouco, realmente, você vai ficar paralisada e com muito sofrimento. Ai, aproveita então a dica da Renata, né, para você cuidar um pouquinho mais da sua saúde, que é necessário. Vamos então para mais uma pergunta, agora da Flávia. Flávia Stephanie. Boa tarde, pessoal. Em uma rotina exaustiva de trabalho, onde ficamos poucas horas em casa, como podemos agir para que o estresse e sensação de sobrecarga não afete nossa saúde? Ai, que difícil, né, Renata? Flávia, eu vou dizer mais uma estratégia que é muito importante, que qualquer pessoa pode fazer. É a famosa meditação que está tão em alta, mas cada vez mais a ciência tem comprovado que você meditar, você ter um momento para você, que seja 5 minutinhos por dia, ficar ali só com você, e a gente consegue. Ah, mas tem muito filho, não dá nada. Olha, entra no banho, fica ali, curte teu banho. Este momento de qualidade, de atenção para você, isso tende a melhorar a sua qualidade de vida e o seu estresse também. Então, a meditação, ela pode ser ativa. Quando você coloca aí no YouTube, coloca meditação ativa, você vai ver várias temáticas de meditação que, na realidade, é você entrar em contato com o momento do aqui e agora. Esse é o principal objetivo de uma meditação. Prestar atenção no seu corpo, na tua respiração, estar presente no aqui e agora. Observar seus pensamentos passando é um estilo de meditação, porque você está com a atenção plena ali, e isso vai te trazendo um equilíbrio para o teu corpo. Excelente. Renata, tem mais perguntinha que eu acho que dá tempo de responder. Vamos lá, então. A Patrícia. Tive muito estresse no trabalho por vários anos. Estou aposentada há 2 anos e recentemente fui diagnosticada com lúpus.
Gostaria de saber se tem relação com estresse e se pode ter cura definitiva. O lúpus é uma doença autoimune, né, Renata? Que muitas vezes o estresse ele pode ser o gatilho para isso? Sim, mas olha só, o lúpus é uma doença autoimune. Então, na realidade, né, o estresse que causa um lúpus, isso é irreal. Não se sabe ainda a causa, tem predisposição genética, tem vários fatores. Sim, o estresse pode trazer um quadro de ativação deste lúpus. Eu não sei se seu lúpus é discoide, que é só de pele, ou se ele é sistêmico, mas independente dele, se você não está tendo qualidade de vida, está num alto nível de estresse, você pode desencadear os sintomas do lúpus que já existe. O estresse não é o que causa o lúpus. Isso é muito importante você ter ciência. Quem tem lúpus tem que ter um autocuidado, como qualquer outra pessoa, mas principalmente quem tem que ter muito autocuidado. Autocuidado com gestão de qualidade de vida, alimentação, exercício, a meditação. Isso é muito, autoconhecimento é fundamental. É muito importante porque você vai saber quando você está extrapolando. Com esse sol que anda aí, a gente sabe que quem tem lúpus não pode. Eu tenho lúpus. Então, assim, não pode tomar sol, que isso dispara, mas não é o sol que causa o lúpus, não é o estresse que causa o lúpus. Mas são disparadores, o que ativa para a doença entrar em atividade. Bom, gente, tá acabando o programa. Infelizmente, não vai dar para responder todas as perguntas. Chegou bastante coisa, Obrigado, né, amigo? viu, pela participação. Obrigada a todo mundo que participou. Nós conversamos, então, com a Renata Bueno, psicóloga especialista em estresse. Muito obrigada, viu, Renata? Eu que agradeço. É sempre muito bom estar com vocês, estar conversando com o público. E eu estou sempre disponível aí. Se A gente vai precisar, trazer conte de volta, comigo, com viu? certeza, viu?